Fala, minha gente! Bom, chegou o grande momento. Esse é o primeiro quadro do Revisitando Franquias. Bom, eu tive essa ideia para que a gente pudesse lembrar de franquias de sucesso e que a gente pudesse saber curiosidades sobre elas. A gente sabe de muitas franquias de sucesso por aí, como, por exemplo, Velozes e Furiosos, que é a que a gente vai falar hoje, mas temos também Piratas do Caribe, por exemplo, as animações do Shrek, por exemplo, que é uma franquia de sucesso estrondoso. Tem Frozen, por exemplo, ainda nas animações. Ainda nas animações tem Meu Malvado Favorito também, que está chegando aí o quarto filme, né? Tá sendo feito o quarto filme. Mas de filmes, a gente tem Missão Impossível, né? Que é uma franquia que todo mundo ama. A franquia dos Vingadores, da Marvel. Enfim, várias e várias franquias por aí. Isso de sucesso, com várias curiosidades que a gente às vezes não sabe o que aconteceu por trás, enfim, como foram feitas algumas coisas. Hoje a gente vai começar com Velozes e Furiosos. O 10º filme está chegando. Parece que vai ser o melhor filme da franquia. Tudo indica que vai ser o melhor. Os próprios atores já falaram. A própria Michelle Rodrigues, que faz a Led, ela disse que foi o filme que mais emocionou ela. De todos que ela tinha feito, que ela fez quase todos, esse foi o que mais tocou ela. Como é que será que isso foi feito? Será? Vamos ver agora. Vamos começar. Vamos começar? Vamos começar com Revistando Franquias Velozes e Furiosos. Bom, agora vamos falar sobre a origem da história? Bom, a origem da história, para quem não sabe, Velozes e Furiosos no início não se chamaria Velozes e Furiosos, se chamaria Race X. Ele se tratava ali de um personagem chamado Rafael Esteves, né, que seria pego em corridas ilegais e na região do Queens, ali de Nova York, e aí arcaria ali com as consequências de ser preso com corridas. Mas a história mudou, e aí os produtores entenderam que não seria essa história, essa não seria uma boa história, e aí eles contrataram outros roteiristas, chamaram outros produtores para o projeto, e aí, enfim, surgiu depois de muitos anos de reuniões, surgiu Velozes e Furiosos. Inicialmente, Velozes e Furiosos não seria com Vin Diesel e toda a equipe. Seria, porque na verdade Velozes e Furiosos ele é inspirado em um programa de TV britânico chamado Uma Galera do Barulho. Também ali com questões de carros e tudo mais. A ideia, como o projeto Velozes e Furiosos foi inspirado nesse programa de TV, a ideia era que, da década de 90, a ideia era que se chamasse os atores desse sitcom para o filme. Só que depois eles entenderam, houve ainda conversas, só que depois eles entenderam que se eles chamassem os atores da série de sucesso para o filme, haveria uma identificação do público ainda maior com a série, não com o filme. E aí o filme não por si só não se sustentaria. Com isso, eles resolveram tirar essa ideia, esquecer essa ideia de chamar o elenco da série para o filme e começaram a buscar outras pessoas. E aí entram o Chad Lindenberg, o Vin Diesel e o Paul Walker. Doido, né? Bom, o Vin Diesel não fez o segundo filme. Para quem assistiu o segundo filme, sabe que o Dom não está ali. O que acontece? Que ali é o Mais Velozes, Mais Furiosos, né? 2003. O Vin Diesel estava no projeto, só que quando ele leu o roteiro, ele discordou de tudo que leu. Ele achou que o roteiro era muito fraco, não teria grandes coisas, ele achou que o filme não funcionaria. E ele pediu para sair do projeto. Ele saiu, o filme aconteceu da mesma forma e foi um sucesso. E aí ele depois, durante a premiere do Velozes e Furiosos 6, ele disse que ele conta essa história, que ele se arrependeu porque ele achou que o filme era fraco, e ele se arrependeu. Ele falou que ele queria muito ter feito, depois que ele viu o filme pronto, ele queria ter feito. Mas aí é aquela famosa frase do já é tarde, né? Bom,
Quantidade de carros destruídos. Sabe quantos carros foram destruídos ao longo da franquia? Mais de 2.000 carros. Olha que loucura. Os filmes que mais... O filme que menos destruiu o carro foi o primeiro. Velozes e Furiosos 1 destruiu 78 carros. O 2, 130. O 3, que é o Desafio em Tóquio, destruiu 249. 190 no 4. O Operação Rio, 260 carros. 350 do Operações do Velozes e Furiosos 6. 230 do Velozes e Furiosos 7. O 8 e o 9 nunca saiu as informações reais, né, de quantos carros foram destruídos. Mas se fala que com as adições do 8 e o 9 chegam sim a 2.000 carros. É muito carro, gente. É muito carro. Falando sobre as destruições de carros, uma corretora britânica chamada USCS disse que fez um cálculo de quantos eles gastaram com as destruições de carros ao longo da franquia. E se fala em quase 25 milhões de dólares de destruições de carros ao longo da franquia. O que eu acho muito pouco. Porque é muito pouco, porque parte dos filmes ali do Velozes e Furiosos tem em torno de 150 milhões, 200 milhões de orçamento. E ao longo da franquia eles só gastaram 20 milhões para destruir os carros. Tá ótimo, né? Tá muito bom. Só o Velozes e Furiosos 8 gastaram... não, o Velozes e Furiosos... o 5, na verdade, gastou 4 milhões. E o 6 foi ali 1 milhão só. Mas mesmo assim, o 2006 foram 6 milhões. Foram 2 milhões. Muito pouco. Muito pouco. Para o que a franquia se propõe, para o que a franquia é. Eu achei muito pouco. Bom, sobre as filmagens, você já parou para pensar como é que são feitas as filmagens ali deles nos carros, pilotando? Muitas pessoas acham que são eles de fato dentro dos carros ali nas ruas e tudo mais, né? Só que sinto lhes dizer que na verdade não. A verdade é que nas cenas em que eles estão dirigindo, pilotando os carros, na verdade eles estão em um caminhão que foi criado especialmente para a franquia, para que eles dirigissem. Um dublê dirige o caminhão em alta velocidade e o motorista e os atores estão no carro que está em cima do caminhão, né? Então temos o caminhão, um carro fica em cima do caminhão ali nas sequências de alta velocidade. O dublê muito preparado, muito, né, enfim, profissional da área, dirige os caminhões enquanto eles estão lá em cima protegidíssimos, na verdade, dirigindo os carros em cima dos caminhões. Então, quando você vê ali as sequências dos carros virando e tudo mais, são eles, porém, na verdade, o carro de fato tá virando, tá fazendo tudo, porém, eles estão em cima de um caminhão onde tem um dublê muito bem preparado para as cenas. Vamos falar agora sobre as chuvas de carros. No Velozes e Furiosos o 7, né, que é o salto de paraquedas. Muitas pessoas acharam que as cenas que os carros saltam ali, na verdade é CGI, é efeito especial. A verdade é que não. A verdade é que, de fato, os carros foram mesmo saltados de um avião. Eles são bem malucos, tá? De um avião jogados no ar. Aquilo aconteceu de verdade, obviamente que não com os atores dentro, claro que não. Ali os atores dentro, ali a adição ali já é tecnologia, enfim, já é outra coisa. Mas, de fato, sim, os carros são jogados de aviões, os carros são largados ali e caem com paraquedas. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem preparado, tudo muito bem feito. Mas sim, os carros são jogados de avião, de um avião ali, de um Boeing no Velozes e Furiosos 7. Que doido, né? Você sabe qual é a sequência dos filmes? Qual é a sequência correta de assistir o Velozes e Furiosos? Você pode me dizer? Claro, Thiago, é a sequência que foi pro ar.
Claro, não tem outra. Na verdade, não. Há uma sequência específica dessa franquia. Não é a versão que vai pro ar. Eu vou citar pra você aqui agora qual é a versão correta do filme, tá? Se prepara. Velozes e Furiosos, Mais Velozes e Mais Furiosos, 2003. Velozes e Furiosos 4. Velozes e Furiosos Operação Rio e Velozes e Furiosos 6. E aí a gente volta para o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, que foi lançado em 2006, né? De 2013, dos 6 para o 2006, a gente volta ali quase 10 anos, né? E aí, depois do Velozes e Furiosos do Desafio em Tóquio, aí sim a gente continua no Velozes e Furiosos 7, que é o de 2015, Velozes e Furiosos 8, 2017, e aí a gente pula para o Hobbs e Shaw 2019, e aí a gente vai para Velozes e Furiosos 9, 2021. Então, se você parar para olhar, o Velozes e Furiosos, quando o 2, né, o 2 é o mais Velozes e mais Furiosos. Ao invés de ir direto pro 4, ao invés de ir direto pro 3, que é o Desafio em Tóquio, na verdade, a gente tem que pular, a gente tem que pular do 2 para o 4, que foi em 2009. A história correta é essa. Então Velozes e Furiosos, mais Velozes e mais Furiosos, Velozes e Furiosos 4, 5, 6, 3, Desafio em Tóquio, e aí pula pro 7, 8, Hobbs e Shaw, e aí a gente vem pro 9, que foi o último lançado. Essa é a sequência. Bem doida, né? A voz do público. Durante para a escalação do Velozes e Furiosos Operação Rio, o Vin Diesel pediu os fãs no Twitter, nas redes sociais, que os fãs sugerissem um ator para o filme. De lavada, quase todos sugeriram o The Rock. E aí, com tanto apelo, o Vin Diesel chamou o The Rock, e o The Rock entrou no Velozes e Furiosos Operação Rio, lá de 2011. Bilheterias. Ao longo da trajetória do Velozes e Furiosos, o filme a franquia já arrecadou mais de 5 bilhões de bilheteria. É um negócio estrondoso. O Velozes e Furiosos 8, só ele arrecadou 532 milhões no primeiro final de semana. Então, só no primeiro de semana, ele mais do que se pagou. Ele tem 200 e poucos milhões de bilheteria, de orçamento. E só no primeiro final de semana, ele arrecada o dobro. Então, ele já se paga no primeiro final de semana. E aí é só encher o bolso. Aí tudo que vem depois do primeiro final de semana é lucro. Olha que maluquice, né? Então, ao total, ao longo da trajetória, Velozes e Furiosos arrecadou mais de 5 bilhões de bilheteria, né? Toda a franquia. A Michelle Rodrigues tinha avisado que ela não faria o Velozes e Furiosos a partir do 8, né? Ela tinha feito o 7 e ela não queria fazer o 8 e nem o 9. Por quê? Porque ela achava que as personagens femininas estavam muito submissas aos homens, assim, estavam muito diminuídas aos homens, né? Esse negócio do Dom ficar sempre salvando a Letty e tudo mais, de que as mulheres também não tinham tanta voz ali no filme, e ela não queria fazer. De jeito nenhum, ela já tinha avisado que queria sair, e ela falou isso pro público, que queria sair. Depois de muitas conversas com o Vin Diesel, com toda a produção, eles resolveram melhorar o roteiro e dar mais poder ali para as mulheres. É tanto que no 8, quando o Dom fica do mal, quem assume a liderança da equipe é a Letty, né? Aparentemente seria o The Rock, mas as melhores cenas são com a Letty. Então, quem assume mesmo a equipe ali é a Letty, quando o Dom fica do mal. Eles ainda chamam a Cypher, chamam a Charlize Theron para ser a grande vilã da história, né? Então, temos ali a prova do que a Michelle Rodrigues pediu aconteceu. A grande vilã do 8 é a Charlize Theron, né? A Cypher. O Operação Rio, para quem não sabe, o Velozes e Furiosos Operação Rio
Na verdade, não foi gravado no Rio. Algumas cenas foi captadas sim no Rio, a equipe veio, gravou no Rio, porém, o filme inteiro foi gravado em Porto Rico. Olha que loucura. Isso porque as questões de impostos de Porto Rico são muito menores do que no Brasil. O Brasil cobrou impostos altíssimos para eles gravarem, e aí eles preferiram gravar fora do Brasil. E o Velozes e Furiosos Operação Rio, na verdade, foi gravado em Porto Rico. O Denzel Washington seria o grande vilão do Velozes e Furiosos 6. Ele seria ali o Deckard Shaw. Deckard Shaw? Não, o Owen Shaw, na verdade. Porque o Deckard Shaw é o Jason Statham, né? Ele seria o Owen Shaw, né, para o Velozes e Furiosos 6. Só que, na verdade, ele não pôde fazer, ele preferiu ir fazer outro filme. E aí, com isso, eles reescalaram o papel e aí criaram o irmão desse grande vilão do Owen, criaram o Deckard. O que acontece? O filme que o Denzel Washington estava gravando, preferiu gravar, ao invés de gravar Velozes e Furiosos, foi o lindíssimo Um Limite Entre Nós, com a Viola Davis, o filme que deu a ele o prêmio de melhor ator em diversas produções, e o filme ainda ganhou ganhou o Oscar de melhor filme. Ou seja, a escolha foi muito bem feita, né? Sabe quantas voltas ao mundo eles deram para promover o filme? 32. Eles promoveram o filme em 18 países. Foram mais de 1 bilhão de quilômetros rodados para promover a franquia Velozes e Furiosos. O que isso dá? 32 voltas ao mundo. Muito louco, eu acho. E as duas últimas curiosidades. A primeira. Teve muitos conflitos como toda família tem, sempre há brigas. O Velozes e Furiosos teve alguns pontos ali de briga. O primeiro foi o Charles Gibson, né? Que ele não curtiu porque ele achou que o personagem dele tava ficando muito sem importância, estava perdendo espaço. Ele começou a criticar isso no projeto. Tanto que ele sai do projeto, né, e só volta no 4. Logo no início, ele é um dos que estava no início, ele começa a criticar, dizendo que o personagem dele não tem tanto apelo, não tem tanto espaço assim. E aí ele sai do filme. Ele volta no 4, né? Na verdade, volta no 5, eu acho. A partir do 5 ele volta e faz toda a diferença. O personagem dele é muito bom. Ele é o alívio cômico do projeto, né? Mas ele brigou no início, ele brigou bastante por isso. Assim como a Michelle Rodrigues também tinha brigado para ter mais espaço, para que as mulheres tivessem mais poder no filme. E aí eles botam a Charlize Theron e a Michelle Rodrigues para ser a protagonista, para ser a líder da equipe no 8. O The Rock também não... O The Rock e o Vin Diesel se estranharam. Depois do Velozes e Furiosos 8, o The Rock não curtiu o caminho que o projeto tomaria. E aí, por questões de desavenças criativas, eles não se entenderam e o The Rock acabou sendo retirado do projeto do Velozes e Furiosos 9. Ele não tá no Velozes e Furiosos 9. Os fãs pediram para que ele voltasse, para que ele ficasse, mas ele falou que também não volta mais. Havia uma expectativa que ele estivesse no 10, mas ele já deixou bem claro que ele não quer voltar mais. Mesmo assim, como a imagem dele vende muito, ele foi fazer o Hobbs e Shaw, que o projeto já estava vendido, ele já era produtor do projeto, é o nome dele que tá ali. E aí o Hobbs e Shaw vai ter o 2 também com ele, o Jason Statham, mas ele não faz mais parte ali da equipe ali do Dom, da Letty, do Tej, enfim, da equipe. Ele não faz mais parte, mas ele faz parte ali da equipe de spin-off, ele e o Jason Statham do Hobbs e Shaw, e o Hobbs e Shaw 2 aí. Bom, esse foi o Revisitando Franquias de hoje, foi o Revisitando Franquias. Vamos ter muito mais por aí. Vai ter o próximo, de Missão Impossível, e aí vou fazer mais sobre Piratas do Caribe.
Kung Fu Panda, meu malvado favorito, algumas franquias da Marvel, algumas franquias da DC, como não são lá essas Coca-Cola toda, mas tem muitas curiosidades sobre algumas delas. Vou fazer sobre elas. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar os vídeos e compartilhar o link. É isso. Até a próxima.